amigos, esse é o canal acadêmico e eu sou o Dr. Antônio Schultz. De maneira que esse é mais um vídeo comum ao canal Coronavírus e ao canal acadêmico. Nesse vídeo eu apresento para você, com base em um recente trabalho publicado por um grupo de professores chineses relativamente à ligação da variante Omicron no receptor ACE2 da célula humana, receptor esse responsável pela entrada do SARS-CoV-2 no organismo, de que, com base nessa ligação que para a variante Omicron, ao contrário da expectativa, relacionada com uma maior ligação, uma maior energia de ligação dessa variante Omicron nesse receptor, contrariando essa expectativa em que os autores constataram que essa variante Omicron apresenta uma energia de ligação nesse receptor ACE2 semelhante ao SARS-CoV-2 originário de Wuhan e inferior ao da variante Delta, de maneira que essa infectividade, essa maior infectividade do SARS-CoV-2 não poderia ser explicada, caso esses resultados estejam de fato corretos, com base nessa maior ligação da variante Omicron nesse receptor ACE2. Isso posto e considerando uma das teorias que preconiza a evolução do SARS-CoV-2 com essa variante Omicron na direção de uma evolução para o vírus da influenza, explicando em parte essa maior infectividade e também esse aparente menor potencial de agressividade. Eu sugiro que tanto essa maior infectividade quanto esse menor potencial de agressividade possam ser explicadas pela indução nessa variante do aumento da expressão de correceptores, tais como, por exemplo, esse receptor CD147, que é um receptor que não somente é expresso em células de tecidos frequentemente acometidas pelo SARS-CoV-2, pelas demais variantes do SARS-CoV-2, mas também ele aumenta de expressão induzido pelo vírus influenza, ou no caso da variante Omicron, por essa parte, possivelmente por essa parte do genoma do vírus influenza incorporado no vírus SARS-CoV-2 com essa variante Omicron. De maneira que, se você gostou dessa ideia, dessa proposição, eu sugiro que você continue assistindo esse vídeo. Além do que, nós vamos também correlacionar o aumento dessa expressão desse correceptor relativamente à eficácia e eficiência da ivermectina relativamente a esse aumento dessa expressão. Se a ivermectina apresentaria uma propriedade de inibir, reduzir o aumento da expressão desse receptor. Volto a repetir, se você se interessou pelo tema, continue assistindo esse vídeo. Feitas essas considerações introdutórias, nos valendo de um recente trabalho publicado por um grupo de professores chineses, em que eles encontraram uma menor energia de ligação para essa nova variante Omicron relativamente ao receptor humano do coronavírus, do SARS-CoV-2, qual seja o ACE2, nós passamos a apresentar esse trabalho, ressaltando que, a despeito desse trabalho ser recente, essa óptica de que a variante Omicron apresentaria uma menor energia de ligação referentemente a esse receptor humano
ACE2, ou seja, enzima conversora da angiotensina, não é uma unanimidade na ciência. Mesmo em vídeo anterior, nós apresentamos um trabalho que aponta na direção oposta. Entretanto, nós resolvemos apresentar essa óptica, porquanto, com base nesse trabalho, há um mecanismo adicional que justificaria, um mecanismo de ação adicional da ivermectina, que justificaria a sua utilização na profilaxia e no tratamento da Covid-19 referentemente a essa variante Omicron. Então, é com esse objetivo que nós apresentamos essa óptica que, ressalto, não é unanimidade na ciência referentemente à ligação da variante do SARS-CoV-2 da variante Omicron relativamente ao receptor humano. E o trabalho é desse grupo de professores chineses vinculados à Universidade de Xangai, em que aponta que o SARS-CoV-2 Omicron, a região RBD, ou seja, o domínio de ligação, mostra uma menor energia, afinidade de ligação que a corrente variante na época dominante Delta para esse receptor AC2. Essa referência bibliográfica pode ser obtida em arquivo PDF da internet, cuja referência nós mencionamos em tela. Isso posto, antes de adentrarmos nesse tema, nós lembramos que esse receptor ACE2 é o receptor preferencial de entrada do SARS-CoV-2 na célula humana. Entretanto, não é o único. Existem alguns outros receptores de membrana, dentre os quais o que mais se ressalta referentemente a uma atividade correceptora é o clone de diferenciação 147, que é um receptor, uma proteína de membrana, localizada na membrana da célula celular da superfamília das imunoglobulinas. Lembrando também que após o SARS-CoV-2 entrar na célula humana por atividade de ligação e fusão com o ACE2 e tendo também essa penetração facilitada por esse correceptor CD147, por meio de uma polimerase denominada RDRP, ele se replica, ele prolifera na célula humana, infectando outras células. Lembrando que essa enzima RDRP é o alvo de drogas, tais como, por exemplo, o Paxlovid da Pfizer e o Molnupiravir da Merck. Lembrando que a ivermectina, ela, neste contexto que nós apresentaremos nesse vídeo, ela inibiria a ligação, a penetração do SARS-CoV-2 via esse receptor CD147. Lembrando que a glicoproteína spike, ela é uma proteína que se liga e fusiona-se no receptor ACE2 da célula humana, o receptor de entrada do SARS-CoV-2 na célula humana. Essa glicoproteína apresenta cerca de 1.273 aminoácidos, é um trímero com duas unidades, um trímero constituído por 3 unidades, sendo que uma unidade é a denominada unidade conformacional
S1, que é a de ligação, onde se situam os domínios, o domínio de ligação RBD, e duas unidades S2 que propiciam, após a clivagem, a fusão dessa glicoproteína spike nesse receptor da célula humana. Na subunidade S1, subunidade conformacional, está presente o domínio de ligação dos resíduos, cujos resíduos de aminoácidos eles vão do 319 ao 541. E um subdomínio desse domínio de ligação, qual seria o motif de ligação constituído pelos resíduos que variam de 437, que vão de 437 a 507. Também lembrando que a glicoproteína spike dessa variante Ômicron apresenta 30 mutações de ponto, 3 deleções e uma inserção. Inserção essa que alguns autores acreditam tenha proporcionado a esse SARS-CoV-2 das diferentes variantes uma evolução na direção do vírus influenza. Contudo, isso é questionável, daí o ponto de interrogação. E das 15 mutações existentes no domínio RBD, os autores eles encontraram que 9 dessas mutações elas diminuem a afinidade, ou seja, a energia de ligação dessa variante Omicron aos receptores ACE2 e aos anticorpos MAB. E que 6 dessas mutações elas determinam um aumento dessa energia de ligação, de maneira que predominaria a diminuição dessa energia de ligação dessa glicoproteína spike, dessa variante Omicron, relativamente a esse receptor ACE2. Ressalto novamente que isso é questionado, não é unanimidade na ciência. Isso posto, nós passamos a apresentar essa variante Omicron comparativamente à energia de ligação a esse receptor ACE2, em que se constatam algumas mutações que são comuns tanto na variante Delta quanto na variante Omicron. E quando se analisa essa energia de ligação, ou seja, o ΔG, em outras palavras, a energia livre de Gibbs, se constata uma diferença não significativa entre a variante Omicron e o SARS-CoV-2 originário de Wuhan. Relativamente à variante Omicron e à variante Delta, essa energia de ligação, essa diferença entre essa energia de ligação, ela é estatisticamente significativa. Os autores encontraram que a energia de ligação da variante Delta nesse receptor ACE2 é maior do que a energia de ligação referentemente à variante Omicron e referentemente ao SARS-CoV-2 originário de Wuhan. E quando se constata a ligação, essa energia de ligação, essa ligação dessa variante Omicron é realizado esse estudo comparativo relativamente aos anticorpos MAB, também se constata que relativamente às variantes Delta e variante Omicron, essa energia de ligação apresenta uma diferença não significativa referentemente aos diferentes anticorpos. Relativamente
ao SARS-CoV-2 originário de Wuhan, tanto a variante Delta quanto a variante Omicron apresentam uma energia de ligação com diferença estatisticamente significativa. Contudo, quando essa energia de ligação, quando esse ΔG é analisado, ou melhor dizendo, essa ligação dessas variantes Omicron de Delta e do SARS-CoV-2 originário de Wuhan é analisado por meio do teste de ELISA, se constata que a variante Omicron relativamente à variante Delta apresenta uma diferença estatisticamente significativa, o que não ocorre referentemente à variante, ou melhor dizendo, ao SARS-CoV-2 originário de Wuhan. Isso posto, os autores concluíram que, a despeito de os dados relativamente a esse maior número de mutações sugerirem uma maior ligação, uma maior afinidade dessa variante Omicron ao receptor da célula humana ACE2, os estudos referentemente a essa energia de ligação demonstram que não, que de fato a variante Omicron relativamente a esse receptor ACE2 apresenta uma menor energia de ligação, uma menor ligação do que a variante Delta, e cuja energia de ligação essa, ΔG, energia livre de Gibbs, se assemelha bastante ao SARS-CoV-2, ao tipo originário, ao tipo VIL de Wuhan. Isso posto, nós passamos agora a estudar esse receptor CD147, esse correceptor, que, se por um lado essa menor energia de ligação referentemente a esse receptor ACE2 é menor referentemente a essa variante Omicron, o que justificaria essa variante Omicron apresentar uma maior infectividade, porquanto estudos que apontam na direção oposta indicam que essa maior infectividade seria decorrente de uma maior ligação, de uma maior afinidade, de uma maior energia de ligação entre essa variante Omicron e esse receptor ACE2. Contudo, esses autores, esse grupo de professor de chinês, diz que não, que essa energia de ligação ela é menor referentemente a esse receptor. Portanto, essa infectividade deve ter uma outra explicação. E uma possível outra explicação é justamente a invasão, a infectividade via esse receptor CD147, que nós estudaremos no slide seguinte. A seguir, nós passamos a apresentar o mecanismo de invasão da variante Omicron via receptor, ou melhor dizendo, correceptor CD147. Para tanto, nós vamos nos valer desse texto, dessa referência bibliográfica ilustrada em tela, que pode ser extraída da internet em arquivo PDF. Basicamente, o receptor CD147, denominado de clone de diferenciação da família das imunoglobulinas, é uma proteína transmembrana altamente glicosilada. É um regulador positivo das metaloproteinases da matriz extracelular. Lembrando que as metaloproteinases da matriz extracelular, elas guardam relação não somente com a invasão
de vírus, de agentes infecciosos, como também guarda uma relação com o processo inflamatório e também com a invasão das células neoplásicas, porquanto essas metaloproteinases da matriz extracelular presentes na junção entre o epitélio e o conjuntivo, eles promovem a ruptura dessa estrutura ao nível dessa junção, de maneira que as células cancerosas elas invadem o tecido conjuntivo oriundo do tecido epitelial. E a exemplo do receptor das células humanas para a Covid-19, ou seja, o receptor da enzima conversora da angiotensina 2, que se distribui em diferentes tecidos, pulmão, rins, intestino, dentre outros. Esses receptores CD147, além dessas localizações, também são encontrados, são expressos em monócitos, macrófagos, linfócitos T e linfócitos P, plaquetas e hemácias. Daí, considerar-se como uma importante via de disseminação da infecção, da invasão pelo SARS-CoV-2. Lembrando que as duas vias de invasão do SARS-CoV-2, da Covid-19, se dá por meio preferencial a partir da enzima conversora da angiotensina 2 e como correceptor o clone de diferenciação 147. Lembrando que, com relação à variante Omicron, questiona-se qual desses dois receptores estaria mais relacionados com essa invasividade, com esse maior potencial de disseminação de infectividade. Enquanto alguns autores acreditam que as mutações presentes nessa variante Omicron promovam uma maior ligação, uma maior energia de ligação a esse receptor ACE2 por parte da glicoproteína spike presente na unidade conformacional S1, em slides anteriores nós apresentamos uma hipótese, uma teoria de um grupo de professores chineses de Xangai, em que eles demonstraram que, de fato, a energia de ligação da variante Omicron comparativamente ao SARS-CoV-2 originário de Wuhan e a variante Delta, essa energia de ligação, essa ligação, ela se assemelha muito mais ao tipo originário de Wuhan, ao SARS-CoV-2 originário de Wuhan, o tipo Wild, do que relativamente à variante Delta, porquanto a variante Omicron apresentaria uma energia de ligação, uma ligação menos acentuada, menos forte do que a variante Delta. Isto posto, se basicamente essa ligação a esse receptor ACE2 por parte dessa variante Omicron é menor do que relativamente a ligação da variante Delta nesse mesmo receptor ACE2, para justificar essa maior infectividade da variante Omicron, é lógico concluir-se que possivelmente essa rota de invasão via clone de diferenciação CD147 pela variante Omicron seja a preferencial. E nesse contexto nós lembramos que a ivermectina ela atua justamente, um dos mecanismos de ação dessa molécula, a ivermectina, desse medicamento que já laureou o seu descobridor com o prêmio Nobel, é impedir essa ligação bloquear, reduzir, inibir essa ligação do SARS-CoV-2 nesse receptor, nesse clone de diferenciação 147, que é também uma proteína,
um receptor de entrada, um correceptor de entrada do SARS-CoV-2. Também lembrando que após o SARS-CoV-2 ingressar na célula por qualquer uma desses dois receptores, ele sofre a ação de uma enzima denominada de polimerase RDRP, que promove a sua replicação viral. É justamente bloqueando a atividade dessa enzima que os antirretrovirais, dois deles concorrentes, drogas concorrentes da ivermectina, qual seja o Paxlovid, produzido pela Pfizer, e o Molnupiravir, produzido pela Merck, eles atuam no tratamento. Daí a vantagem relativamente à ivermectina, que com relação à redução da mortalidade não apresenta uma diferença estatisticamente significativa para esses antirretrovirais, ou melhor dizendo, esses antirretrovirais não apresentam uma redução da mortalidade significativa para a redução da mortalidade proporcionada pela ivermectina. A ivermectina apresenta essa propriedade de poder atuar como um profilático, inibindo essa ligação do SARS-CoV-2, essa via de entrada via receptor CD147, o que não ocorre relativamente a essas drogas antirretrovirais, como, ressalto novamente, o Paxlovid, o Molnupiravir, o Remdesivir, dentre esses outros medicamentos antirretrovirais. De maneira que também esse slide ilustrado em tela, ele ressalta que esse receptor CD147, por ele ser uma proteína de membrana altamente glicosilada, como nós vimos, ela apresenta-se expressa, esse receptor apresenta-se expresso, essa proteína apresenta-se expressa em maior quantidade em pacientes diabéticos e obesos, e é óbvio que é em decorrência dessa maior quantidade de glicose presente no organismo de obesos e de diabéticos. Também esses receptores CD147, eles sofrem uma maior expressão induzida pelo vírus da influenza, de maneira que, lembrando para vocês que uma das teorias acerca da origem do SARS-CoV-2 seria aquela mutação de inserção que adicionaria ao genoma do SARS-CoV-2, nas suas diferentes variantes, parte do genoma de um vírus presente no organismo, de uma co-infecção, e dentre os quais se ressalta esse vírus do vírus influenza como sendo o mais provável de ter sido inserido no genoma do SARS-CoV-2. Lembrando que a atividade, a expressão desse receptor CD147, ele pode ser inibido por anticorpos monoclonais e outras drogas que promovem a inibição, seja da expressão, seja da atividade desse receptor. Também lembrando que esse receptor CD147, ele guarda uma relação com a invasão do agente etiológico da malária, o plasmódio. Assim, nesse contexto dessa rota de invasão do SARS-CoV-2, da variante Omicron, via esse clone de diferenciação CD147,
Além da ivermectina, outras drogas apresentam a propriedade, a capacidade de inibir, seja a atividade, seja a expressão desse receptor. De maneira que, além da ivermectina, em tese, em teoria, qualquer uma dessas drogas seria capaz de, se não inibir a entrada do SARS-CoV-2, dessa variante Omicron, na célula humana, pelo menos reduzir a sua infectividade. Feitas essas considerações, resta-nos analisar se a ivermectina, ao inibir, apresentaria capacidade, potencial, eficácia de inibir o receptor CD147, reduzindo essa disseminação, essa transmissibilidade, essa infectividade da variante Omicron. Para tanto, nós vamos nos valer de um trabalho que nós já comentamos, já apresentamos em vídeo anterior no nosso canal Coronavírus, relativamente à capacidade da ivermectina, ao mecanismo de ação também da ivermectina, não somente poder apresentar potencial de potencializar as vacinas, como também de reduzir um dos seus possíveis efeitos colaterais, qual seja a formação de trombos e êmbolos. Para tanto, nós vamos nos valer desse trabalho do professor David Schein, relembrando que o professor David Schein, ele é PhD em saúde pública e é um funcionário público aposentado desse sistema de saúde americano, em que o professor Schein, David Schein, ele elaborou uma teoria da ligação e da aglomeração relacionada com a formação desses trombos via ativação desses receptores CD147, em que o professor Schein, ele explica que esses receptores CD147, eles se localizam tanto na superfície das hemácias, das células vermelhas, como na superfície das plaquetas, de maneira que a ligação se daria, essa parte referente a essa teoria da ligação e da aglomeração, essa parte da ligação dever-se-ia a ligação do SARS-CoV-2, do coronavírus, nessas células vermelhas ou então em plaquetas. E o clump, ou seja, a aglomeração, seria esse conjunto formado por mais de uma plaqueta, o SARS-CoV e o SARS-CoV-2, ou então mais de uma plaqueta, mais de uma hemácia, ou então mais de uma plaqueta e de uma hemácia unidas pelo SARS-CoV-2 por meio dessa ligação do SARS-CoV-2, tanto em plaquetas quanto em hemácias. E basicamente é o que se constata aqui, em que o SARS-CoV-2 se ligaria nas hemácias e formaria essa massa constituída pelo SARS-CoV-2, pelas células vermelhas, pelas hemácias, e mais as plaquetas distribuídas de permeio a essa formação, a esse aglomerado constituído por plaquetas, hemácias e o SARS-CoV-2.
Em um mecanismo de invasão, de ligação do SARS-CoV-2 nesses receptores CD147, bastante semelhante ao mecanismo de invasão de ligação do Plasmodium falciparum, que é o agente etiológico da malária, nessas células vermelhas, formando inicialmente a ligação do SARS-CoV-2 na superfície, ou melhor, a ligação do Plasmodium falciparum da malária nas hemácias, formando essas estruturas rosetiformes, analogia essa do Plasmodium falciparum da malária com o SARS-CoV-2, o coronavírus. De maneira que a reunião desses aglomerados de estruturas rosetiformes constituídos pelo Plasmodium falciparum da malária, ou então pelo SARS-CoV-2, formaria esses denominados CAMPs, esses aglomerados constituídos por essas células vermelhas, o Plasmodium falciparum, ou então o SARS-CoV-2. De maneira que é o que se observa nesse esfregaço em que nós temos as hemácias, as células endoteliais, as hemácias infectadas pelo Plasmodium falciparum da malária, que, ressalto novamente, poderia ser extrapolado para o SARS-CoV-2, formando essas estruturas rosetiformes. E a reunião dessas estruturas rosetiformes de várias células vermelhas, plaquetas infectadas pelo SARS-CoV-2 ou pelo Plasmodium falciparum, formaria esses aglomerados de células constituídas por esses agentes etiológicos da Covid-19 e da malária, associado a essas células sanguíneas, hemácias e plaquetas. De maneira que, no contexto da variante Omicron, relativamente a esse poder de infectividade, não somente a ivermectina, utilizada em baixa concentração, seria capaz de inibir, de bloquear esses receptores CD147, de maneira a impedir essa formação desses conglomerados de hemácias, plaquetas e o SARS-CoV-2, formando esses trombos, de maneira não somente a reduzir a possibilidade da formação desses trombos que participam do mecanismo fisiopatológico da Covid-19, bem como pode ser induzido por meio de vacinas, nos chamados eventos colaterais raros, como também esses medicamentos inibidores desse receptor CD147, ressalto novamente, incluindo a ivermectina, poderiam reduzir a infectividade, a invasão, a transmissibilidade dessa variante Omicron.